Até onde vai a ganância do ser humano? Oi pessoal, eu sou a Fer e no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa questão do esquema de apostadores com jogadores de futebol profissionais, porque isso acabou respingando no Cruzeiro. Hoje mais cedo o Cruzeiro postou nas suas redes sociais que o atleta Richard está sendo afastado das atividades do futebol profissional e vamos entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo é uma operação policial investigativa que chama Operação Penalidade Máxima, que ela está investigando sobre grupos de criminosos que estavam convencendo jogadores a cometerem faltas, levarem cartões ou fazer alguma ação específica durante o jogo em troca de dinheiro. E esse dinheiro via de onde? Das apostas esportivas. Então, eles chegavam para o jogador e falavam, olha, é o seguinte, se você cometer uma falta hoje, enfim, ganhar um cartão amarelo hoje, eu te dou 50 mil reais. E aí, no caso, eles apostavam dinheiro na casa de apostas e tinham um retorno super lucrativo. Mas como que começou essa operação? De onde que surgiu isso? É o seguinte, as primeiras denúncias, elas ocorreram no fim de 2022, quando o volante Romário, que jogava pelo Vila Nova de Goiás, ele aceitou 150 mil reais para cometer um pênalti contra o Sport numa partida da Série B. Ele recebeu 10 mil reais de cara para poder cometer, esse pênalti e ele ganharia o restante caso ele conseguisse cometer esse pênalti. Só que ele não foi nem relacionado para a partida e isso estragou completamente o plano. Essa história toda acabou chegando em Hugo Jorge Bravo, que é o presidente do Vila Nova e também um policial militar. Então, ele buscou provas e entregou para o Ministério Público do Estado. E foi a partir daí que foi criada a Operação Penalidade Máxima para investigar essas provas e tudo que é de suspeita sobre esse assunto. E aí é o seguinte, essa operação já está na fase 2. E eles estão investigando vários atletas. Saiu recentemente o número de 120 atletas que estariam envolvidos nisso. É surreal de pensar. E entre eles foi citado o nome do Richard, do Cruzeiro. Ele não foi denunciado ainda, tá? Ele não é considerado um réu ainda, mas foi citado, foi vazado print de conversa dele. E essa situação, essa suposta situação, eu não vou afirmar nada, porque ele não foi condenado ainda, né? Então, vou sempre usar esses termos de suposta, aparentemente, enfim, mesmo que tenha esses prints, né? Enfim, essa suposta situação aconteceu ano passado, quando ele estava no Ceará. E aí vazou uma imagem do print, vou deixar aí para vocês a conversa, mas basicamente ele afirma que ele não fechou negócio com mais ninguém, com apenas aquele apostador, que ele é bem fiel a esse apostador, mas que se ele não quiser mais também tá tudo certo. Aí o apostador manda um áudio, ele responde, é isso, e o cara manda um comprovante de Pix. Então, provavelmente da transferência dele pro Richard. Então, assim, fica muito difícil de desmentir isso, né? Se o print, se o comprovante tiver o nome do cara. O que eu vi muitos jogadores fazendo é usar o próprio número pessoal deles, usar a própria conta bancária deles. Então, tipo, eles tinham realmente uma certeza muito grande de impunidade. Ou então eles tiveram aí uma falta de medo, enfim, não sei. Mas o que aconteceu, aconteceu. E o Richard é um deles. E ele foi afastado pro jogo de hoje. Aliás, não só pro jogo de hoje, né? Enquanto essas investigações estiverem correndo. E assim, isso é muito triste, né? Porque isso é uma coisa que afeta muitas pessoas. Em primeiro lugar, afeta os jogadores adversários. Porque o cara é obrigado a cometer uma falta, um pênalti, falta dura para levar cartão, algo do tipo. E ele coloca em risco a integridade física do adversário. Porque às vezes ele não ia precisar de fazer nenhuma falta e ele faz com muita força para levar um amarelo de verdade, um vermelho logo de cara. Então eles colocam a integridade do seu colega de profissão, né, em risco. E, então esse é o primeiro ponto. Em segundo ponto, eles também estão aí brincando com o torcedor. Que o torcedor paga 100 reais para ir no estádio, paga seu sócio, dá a sua vida ali pelo time. E um cara se prejudica, né? Prejudica o time
por causa de uma quantia em dinheiro que muitas vezes é bem menor do que ele recebe. Além disso, ele está sendo totalmente antiprofissional, ele está desrespeitando a instituição que ele trabalha, os chefes dele, os colegas de trabalho que estão dando duro para ganhar o jogo, e ele chega lá e quer atrapalhar com uma falta, com um pênalti ou coisa do tipo. Também acho que é um tipo de desrespeito à própria família, sabe? De querer passar por cima dos outros e se colocar numa situação que você pode ser preso, que você pode ter que pagar uma multa, que você pode ser banido do esporte. Tipo, você não coloca os interesses da sua família em questão. E eu digo principalmente esses jogadores que já estão ricos, entendeu? Que não precisa de dinheiro. O cara ganha quantos milhares de reais por mês, ele não precisa de mais dinheiro. Mas ele coloca a sua reputação em risco, o nome da sua família em risco por causa disso. Então, são várias camadas. Enfim, não tem nenhum jogador que foi preso, tá? Esses jogadores que estão sendo acusados e que vão ter que responder perante o Ministério Público de Goiás, que é lá que está sendo feita a investigação. E aí, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, se eles realmente vão ser presos, se eles vão ter que pagar uma multa, se eles vão ser afastados do esporte, eu não sei. Mas, assim, eu acho que isso é uma coisa muito grave, que ela, sendo realmente comprovada, é algo que pode tirar a credibilidade do Campeonato Brasileiro, enfim. Então, assim, eu acredito que alguma coisinha, pelo menos, vai ser feita, porque tira a credibilidade do futebol no Brasil. Além disso, as próprias casas de aposta, elas vão ficar prejudicadas, a imagem delas vai ficar prejudicada, e eu não acho que elas vão querer isso, né? Então, eu acho que elas sim vão querer que as pessoas sejam punidas, porque quanto mais atenção esse caso levar e indignação ele levar, é pior para as casas de aposta. Então eu não acho que elas vão ser coniventes com esse crime. Elas, pelo contrário, vão querer que acabe. A casa de aposta quer que as pessoas normais ali se divirtam ali e gastem dinheiro ali. E não que tenham esses problemas. Porque se virar algo muito grave, pode ser que eles queiram banir essa questão e aí prejudique esse empreendimento. Então eu acho que vai ter uma pressão muito grande da população, das próprias casas de apostas, eu acho que dos próprios times, para uma punição severa acontecer. E resta a gente aguardar se vai acontecer mesmo. Mas assim, é muito difícil você confiar num cara que já se corrompeu por 50 mil reais para levar um cartão. Assim, como que você acredita numa pessoa dessa? Então eu acho que esses jogadores vão perder espaço, independentemente de haver uma punição oficial ou não. Eu acho que indiretamente eles já vão começar a ser mais escanteados mesmo. É uma situação muito triste, eu digo, então, principalmente pelo Richard, que é do Cruzeiro, porque é um cara que chegou aqui para se superar e ele conseguiu se superar, ele fez gol importante, ele estava realmente se entregando, ele encaixou perfeitamente no esquema do Pepa, tá jogando muito bem e acontece isso, é uma perda muito grande para ele, porque ele estava no auge da carreira ali, uma perda muito grande para o Cruzeirense também, mas assim, ele não é insubstituível, a gente tem aí outros volantes, a gente tem o Fernando Henrique voltando de lesão, que é um cara que tem muito potencial. Então, assim, espero que o Cruzeiro consiga se reorganizar, que isso não afete ninguém, a gente joga um bom futebol, mas é de fato muito triste. Tô muito curiosa para ver o que vai acontecer, até porque ainda não vazaram o nome de árbitros, né, de ninguém dessa questão do CBF e tal. E olha, honestamente, eu acho que é aí que mora o perigo, porque o árbitro, primeiramente, ele não ganha um salário astronômico como um jogador de futebol, né? E segundo, o árbitro ele literalmente tem o controle do jogo, ele dá cartão para quem ele quiser. Então é muito mais fácil os apostadores irem atrás deles. Então eu tô esperando sair esses nomes de árbitro, tá? Porque é aí que a bomba vai estourar. Eu acho que vai ter que paralisar campeonato mesmo, vai ter que fazer uma limpa, uma loucura. Porque como que você vai confiar num árbitro que se vende? Então, gente, é isso, situação muito tensa. Queria, né, só trazer um pouquinho de luz para quem tá um pouco perdido nisso. Espero que eu tenha conseguido. E torcer para o Cruzeiro conseguir passar por tudo sem ser tão prejudicado, né, pessoal? Um grande abraço, um beijo. Hoje tem jogo do Cruzeiro, bora Cruzeiro! E torcer para as coisas melhorarem. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.